Olá, gente. Boa tarde. Boa tarde, oitavo ano A. Boa tarde, oitavo ano B, oitavo ano C. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam saudáveis, estejam se cuidando, certo? E aí, Kimberly, tudo bem? José Mateus, Yasmin, Derek, você tá bem? Como é que você está? Maria Antônia, Stephanie. E aí, Stephanie, escrevendo muito? Sara, Vinícius, que anda fazendo nessa quarentena, além de assistir muitas aulas, Vinícius? Gente, estamos aqui para mais uma aula nossa. Quero que vocês prestem bastante atenção, né? São as nossas aulas remotas. E eu sempre digo, sempre que vocês forem ver um vídeo, assistir a uma aula gravada, o que vocês precisam? Papel e caneta. Importantíssimos esses instrumentos. Um bom estudante, ele sempre toma nota, ele sempre faz anotações de tudo aquilo que um professor passa, aquilo que ele julga extremamente importante. Tá? Então, sempre, antes de começar uma aula, independentemente da disciplina, tenha um papel e tenha uma caneta ao lado, certo? Para o conteúdo de hoje, né? Eu vou apresentar para vocês alguns slides, vou fazer a explicação desses slides e eu gostaria, mais uma vez, de bastante atenção, tá? Estejam atentos. Desliguem do mundo lá fora, desliguem do WhatsApp, do Face, do Instagram, esqueçam, tá? Esqueçam a comida, o lanche, a pipoca. Não, agora vamos focar aqui nas nossas aulas, tá? É uma aula curta, é uma aula rápida e é uma aula que vocês precisam estar atentos, tá certo? Então, a nossa aula de hoje é sobre coesão e coerência. Professora, o que é isso? Coesão e coerência. Eu tenho certeza que vocês já ouviram essas palavrinhas. Elizabeth, já ouviu? Raíssa? Gabriel? Tem certeza. Guilherme, já ouviu? Certeza vocês já ouviram. Vocês vão ver como vocês vão relembrar mais para frente. O papel em branco. Gente, quem aqui tem medo do papel em branco? Como assim, professora? Chega a professora, aqui, professora que vos fala, chega e diz: hoje é aula de redação. Peguem uma folha. Vocês têm medo? Sabia que até escritores profissionais têm medo do papel em branco? O papel em branco ele causa um certo receio mesmo. O que será que eu vou escrever nesse papel? Né? O que eu vou escrever? Nossa, a professora pediu um assunto, um tema. Eu não sei falar sobre esse tema. Eu já ouvi muito isso em sala de aula. Professora, eu não sei o que escrever. E aí bate aquele desespero, né? Bate. Isso é comum. Isso é normal para muitos e muitos estudantes, ok? Mas por que será que isso acontece? Por que será que nós temos esse medo diante da folha em branco? Tem tudo para dar errado. Uma folha em branco. As ideias elas não aparecem. Você para, pensa e medita e pede ajuda aos anjos, pede ajuda às fadas, pede ajuda aos duendes e nada acontece. Cadê as ideias? Não tem ideia sobre aquele assunto, né? E o tempo? O tempo passa tão rápido, é a professora em cima. Vamos lá, terminaram a redação, preciso levar. Olha a hora, vai tocar. Não é assim que funciona? Infelizmente, gente, nós temos tempo na escola. Uma aula dura 50 minutos, 45 a 50 minutos. Então, é a nossa realidade, né? Mas tem um segredinho, sabe? Que vão ajudar vocês a dominarem esse papel em branco. Vamos lá? Primeiro, é necessário que nós nos familiarizemos com a palavra texto. Gente, a língua ela gira em torno do texto. O texto é a mola mestra, o texto é o ponto central de uma língua, tá? Mas o que é um texto, professora? Texto. Essa palavra ela vem do latim, textum. Vocês lembram da nossa aula sobre latim?
latim vulgar, latim clássico, Império Romano, línguas neolatinas. Lembram disso, não lembram? Né? O Império Romano dominando tudo e impondo que os dominados falassem o latim. Depois aquela mistura que aconteceu entre a língua que já se falava em determinados locais, mais o latim vulgar. Vocês se lembram tudo isso, né? Pois bem, a palavra texto vem do latim, texto. E o que significa texto? Significa tecer, entrelaçar ideias, opiniões e pensamentos. Então, o que um texto faz? Ele entrelaça, ele une as ideias, as opiniões e os pensamentos daquele que está escrevendo, né? Então, o escritor, ele tem a ideia A, ideia B, ideia C. Quando ele vai colocar no papel, em forma de texto, as ideias precisam estar entrelaçadas, unidas, conectadas, para que um parágrafo ele não esteja falando de alhos e no outro ele já esteja falando de bugalhos. Não, né, gente? É necessário que ele siga o mesmo ritmo, ok? E existe uma fórmula mágica, professora, para a gente construir um bom texto? Gente, fórmula mágica, eu não sei se tem, mas existem uns passozinhos que, se a gente seguir, a gente obtém excelentes resultados. Que passos são esses? Primeira coisa, praticidade. Vocês lembram daquela frase, daquela pergunta, daquele questionamento que diz assim: como é que se aprende a andar de bicicleta? Andando. Não tem outra forma. Treinando. A mesma coisa acontece com a escrita. Como se aprende a escrever? Escrevendo. Não existe outra forma de aprender. Escrevendo. Treinando. Praticando. Certo? Não esperem que vocês aprendam a escrever com essa porção mágica aí desse Merlin, desse mágico que tem aí na imagem. Não esperem. Só se aprende a escrever escrevendo. Só se aprende a ler lendo. Só se aprende a cantar cantando. Só se aprende a dançar dançando. Nada vem como um toque de mágica, certo? Uma outra coisa diz respeito ao conhecimento prévio. Professor, o que é isso? Conhecimento prévio é aquilo que você já sabe do assunto. A coisa mais complicada na escrita, no momento de escrever um texto, é quando o professor diz assim: você vai escrever sobre o tema tal. Aí você diz: mas eu não sei nada desse tema. Nada, absolutamente nada. Aí bate o desespero. Então, é necessário, para que se escreva um bom texto, que você tenha conhecimento prévio daquele assunto, que você já conheça aquele assunto, né, abordado. Isso é extremamente importante. Você não precisa saber tudo sobre aquele assunto, mas saber algumas informações é importantíssimo, ok? E nós temos também técnicas que, se vocês seguirem, né, certamente vocês terão excelentes resultados na produção de textos. Vamos lá. Para que um texto fique claro, objetivo e interessante, ele precisa realçar a beleza. Gente, é necessário que o texto converse com o leitor, que o leitor se sinta bem diante daquele texto, né? Que ele olhe aquele texto e admire, que aquele texto converse com ele, né? Que aquele texto diga alguma coisa. Nada mais frustrante, nada mais chato que você ler um texto, quando você lê um texto, esse texto não te diz nada, absolutamente nada. Não te desperta nenhum tipo de sensação. Isso é muito frustrante para o leitor. Então, o texto ele precisa realçar a beleza, ele precisa dizer ao leitor muita coisa, tá? E fazendo parte dessa estética, desses elementos que dizem muita coisa ao leitor, esses elementos que constroem, né, o texto, nós temos a coesão e a coerência. Se vocês percebem na imagem, elas estão unidas,
né? Vocês estão vendo aí os encaixes, né? Estão encaixados perfeitamente, ok? Então, um texto é necessário que a coesão e a coerência estejam extremamente entrelaçados, conectados, unidos, para que aquele texto obtenha sucesso, para que aquele texto seja um texto que transmita ao leitor aquilo que o leitor precisa saber, né? E aquele que vai escrever também precisa escrever um texto que apresente coesão e coerência de forma entrelaçada, tá certo? Os dois precisam caminhar juntos, tanto a coesão como a coerência. Coesão. Professor, o que seria coesão? Gente, coesão significa união, conexão, ligação, ok? É uma ligação entre as partes do texto, entre os elementos que integram o texto. Professor, e quais seriam esses elementos? As palavras, as frases, os períodos, os parágrafos. É necessário que esses elementos estejam ligados, unidos. As palavras não podem estar soltas. As frases não podem estar soltas, os períodos não podem estar soltos, os parágrafos não podem estar isolados uns dos outros. Não, é necessário que eles conversem entre si, é necessário que as palavras tenham ligação umas com as outras, é necessário que as frases tenham ligação umas com as outras, conversem umas com as outras. Tá? Eu não posso começar um parágrafo falando de chuva e terminar o parágrafo falando de caixa de chocolate. Não. Eu preciso manter uma linha de pensamento. Eu preciso manter um raciocínio lógico. Se eu comecei falando de chuva, obviamente eu precisarei terminar falando de um tema, de uma ideia próxima àquilo que eu comecei. Tá certo? Então, esses elementos, as palavras, as frases, os períodos, os parágrafos, eles precisam estar em harmonia dentro do texto, ok? Para melhor entender como isso se processa, você imagina um texto, para melhor entender como a coesão se processa, como ela acontece no texto, vamos pegar um texto cheio de palavras repetidas. Aí ao lado tem um texto de Rodrigo Visale, tá? Vamos fazer a leitura. E o texto diz o seguinte: Paranavaí, 6 de outubro de 2018. Oi, pessoal da Revista da Mônica. Meu nome é Rodrigo e eu tenho 13 anos. Gosto muito das histórias da Turma da Mônica. Por que vocês não criam uma história em que a Turma da Mônica saísse para um passeio e começasse a chover? Então o Cascão ficaria desesperado e o Cascão não acharia nenhum lugar para se esconder. Então o Cascão correria para a sua casa e desviaria de todos os pingos da chuva. Acho que essa história ficaria super legal. Para início de conversa, a gente já percebe que o Rodrigo, a pontuação dele tá falha. Você tem que ter fôlego para ler, né? Faltam alguns pontinhos aí, ok? Mas um outro problema que nós percebemos no texto do Rodrigo são as repetições. Olha o que ele diz: gosto muito das histórias da Turma da Mônica. Por que vocês não criam uma história em que a Turma da Mônica, ele repete, Turma da Mônica, né? Poderia muito bem substituir, saísse por um passeio e começasse a chover. Então o Cascão ficaria desesperado. E o Cascão 2 vezes, né? Não acharia nenhum lugar para se esconder. Então Cascão novamente, né? Então a gente percebe uma série de repetições que poderiam ser evitadas e assim não comprometeriam tanto o entendimento do texto. Um texto cheio de repetições acaba comprometendo o entendimento do texto, né? Acaba ficando muito confuso. Você tem que voltar N vezes para poder entender o que realmente o escritor quis dizer, ok? Então, para evitar que isso aconteça, existem termos que substituem palavras no texto, palavras que já foram ditas anteriormente, e assim evitar as repetições. Mas quais são esses termos? E como a gente pode utilizar esses termos? Gente, o primeiro passo é a substituição. A gente pode substituir os termos que já apareceram anteriormente e assim eles não se repetirão.
Professora, e como a gente repete? Como a gente substitui? A gente vai substituir exatamente pelo quê? Nós vamos substituir, num primeiro momento, por pronominalização. Pronominalização. Nossa, pronominalização. Essa palavra pronominalização, ela vem de uma outra palavra, né? Acredito que vocês saibam que palavra é essa. Sabem? Elizabeth, Dandara. De que palavra vem pronominalização? Pronomes. Então, o que a gente faz? A gente substitui palavras que já apareceram anteriormente por pronomes, ok? Vamos lá. A primeira substituição ocorre por meio de pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais? Nós temos dois tipos. Os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso reto, quais são eles? Eu, tu, você, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Certo? E os pronomes pessoais do caso oblíquo? Existem dois tipos, os átonos e os tônicos. Átonos, me, ti, mi, ti, si, o, a, li, nus, é nus, tá? Vos, si, os, as, lis. E aí nós temos os tônicos, mim, ti, si, ele, ela, nós, vós, si, eles, elas. Professora, mas ele, ela, nós e vós não são retos? Prestem atenção, os pronomes retos eles vão funcionar como sujeito da oração. Os pronomes pessoais do caso oblíquo tônico, eles não vão ser sujeito da oração. A gente vai ver isso lá na frente, ok? Então, vamos lá. Vamos para os nossos exemplos. Os alunos estavam muito agitados, por isso a professora pediu aos alunos que fizessem silêncio. Alunos, num período tão pequeno, não tenho a necessidade de repetir novamente a expressão, né? Desnecessário. O que é que a gente vai fazer? A gente vai substituir por um pronome pessoal. Os alunos estavam muito agitados, por isso a professora pediu-lhes que fizessem silêncio. Então, o que é que eu fiz? Substituí a expressão os alunos pelo pronome pessoal do caso oblíquo, lhes. Ok? E assim, o que é que acontece? Evita-se a repetição. Segundo tipo de substituição, pronomes demonstrativos. Ocorre com pronomes demonstrativos. São de dois tipos os pronomes demonstrativos: os variáveis e os invariáveis, certo? Então vamos lá. Rafael, o que são pronomes variáveis? São aqueles que mudam, que tem o masculino, que tem o feminino, que variam, que tem o plural, que tem o singular. Tá? Invariáveis, que não muda. A escrita vai ser sempre aquela. Então, quais são os pronomes variáveis? Este, esta, esse, essa, aquele, aquela, aqueles, outros, outras, mesmo, mesmos, etc. Que não muda, os invariáveis. Isto, isso, aquilo, ok? Então, vamos para os nossos exemplos. Ela disse que não o amava mais. Depois de dizer que não o amava mais, decidiram se separar. Também não tenho a necessidade de repetir nessa sequência a expressão que não o amava mais. Não tenho essa necessidade. Posso muito bem fazer a substituição. Então, vai ficar. Ela disse que não o amava mais. Depois de dizer isso, decidiram se separar. Isso o quê? Que não o amava mais. Então, eu fiz a substituição, né? Ela disse que não o amava mais. Depois de dizer isso, decidiram se separar. Ok? E o terceiro tipo de substituição com os pronomes indefinidos. Também existem os variáveis, algum, nenhum, muito, muita, pouco, poucas, tantos, tantas, quanto, quantas, etc. E os invariáveis, que, alguém, ninguém, tudo, nada, etc. Exemplo. Os professores compareceram à formatura dos alunos e todos os professores foram homenageados. Não tem necessidade de eu repetir professores, os professores. Tem? Não. Então, o que a gente faz? A gente substitui, ok? Por um pronome definido. Os professores compareceram à formatura dos alunos e todos foram homenageados. Todos quem? Os professores, certo? Então, aí eu uso um pronome definido e evito, assim,
a repetição, ok? Gente, aqui nós temos um texto. Eu não vou fazer a leitura desse texto e também não vou explicar. Por quê? Porque esse texto é um texto para o exercício. Está lá no documento de vocês. O texto Outro Lado da Ilha, eu peço exatamente o que é para ser feito, tá? Se for necessário, façam a leitura desse texto 1, 2, 3, 4 vezes para um melhor entendimento, tá certo? Então, vocês vão responder no caderno o que eu pedi lá no cronograma das atividades, certo? Coerência. A gente viu coesão, ligação, união entre palavras no texto, entre parágrafos, entre frases, né? E agora a gente vai ver coerência. Gente, quando eu falo de coerência, o que eu quero dizer? Do que eu estou falando dentro de um texto? Gente, coerência é sentido, é compreensão do texto, é quando o texto me diz alguma coisa. É quando eu leio aquele texto e compreendo aquele texto. É a construção do sentido. Um texto que eu não consigo entender, um texto ambíguo, que tem dupla interpretação, um texto confuso, é um texto que não tem coerência, certo? Ele não tem. É um texto incoerente. Então vamos lá. Quando falamos sobre coerência, referimos-nos ao fator que garante a inteligibilidade das ideias apresentadas em um texto. As ideias organizadas, conectadas, tá? Elas permitem que o texto apresente coerência, que o texto tenha sentido. Um texto coerente é aquele texto que tem sentido, certo? Quando falta coerência, a construção dos sentidos fica seriamente comprometida. Então, quando alguém está falando alguma coisa com você e você não está compreendendo absolutamente nada, está faltando coerência nas palavras daquela pessoa, tá? Ela está sendo incoerente. Por quê? Porque aquilo que ela está dizendo para você não tem sentido. Está meio confuso. Às vezes, quando eu entrego as redações, eu coloco assim em um trecho, confuso. O que eu quero dizer? Que aquela parte do texto de vocês não tem coerência. Eu não consegui compreender, ok? E aí, eu trouxe esse texto, tá lá no cronograma das atividades também. Vocês vão dizer para mim lá nas atividades, não é para ser feito agora, tá? Só no dia da atividade, qual é a incoerência do texto abaixo. Esse texto ele apresenta uns probleminhas de incoerência. E vocês vão anotar no caderno quais são esses probleminhas. Onde está confuso? Onde o texto está desorganizado? Tem algum problema na construção das ideias? Vocês vão mostrar isso lá no exercício, ok? E por fim, nós temos as referências. Não disse para vocês que seria rapidinha a aula? Tá? Espero que vocês tenham aproveitado o máximo possível dessa aula, tenham feito anotações. Essa aula vai ficar disponível, tá? Então, vocês podem revê-la quantas vezes acharem necessárias. E qualquer coisa, estarei tirando dúvidas no WhatsApp, tá certo? Tanto no grupo dos responsáveis, como no grupo das salas, certo? Gente, fiquem bem, fiquem com Deus, não saiam de casa, se cuidem, tá? Se precisarem sair, usem máscara e estou aqui para tirar as dúvidas de vocês sempre que necessário. Até a próxima aula, beijo, tá certo? Fiquem com Deus, tchau, tchau!